Pois é, e justamente para comentar os muitos aspectos que envolvem esse conflito entre Israel e Irã, a gente recebe, a partir de agora, o André Leist, presidente executivo do Stand With Us Brasil e também cientista político, que sempre colabora com a gente aqui na Jovem Pan, participa de muitas entrevistas. André, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação. Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Pois é, André, primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concedeu, acho que no dia de hoje, uma entrevista à ABC News, não descartando a possibilidade de eliminar o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. Na avaliação dele, essa ação poderia colocar um ponto final nesse conflito que a gente tem observado no Oriente Médio. E aí, obviamente, eu quero pedir a sua análise e reflexão acerca dessa sinalização de Netanyahu. E você tem dito que, ao longo dos últimos anos, tem aumentado demais o número de iranianos que são contrários ao regime. Mas isso não quer dizer que eles apoiem Israel, né? Vamos lá, para começar com a primeira pergunta. Os estados ditatoriais no mundo inteiro, né, estados fundamentalistas, radicais, ditatoriais, estados não democráticos, a natureza desses estados não democráticos é, primeiramente, proteger a existência e a continuidade do regime, seja ele qual for. E para proteger o regime, ele vai proteger determinadas estruturas e elementos que ele entende são os elementos essenciais para que esse regime continue existindo. Dependendo de qual país para qual país, esses elementos podem mudar. Então, tem países ditatoriais que, se você conquistar a capital, o regime cai, que nem aconteceu com a Síria. Tem elementos que, se você destruir o exército, o regime cai. Tem países que, se você destruir a força do serviço secreto interno, o país pode cair. No caso da Alemanha, por exemplo, nazista, eles conseguiram atingir questões relacionadas à produção de ferro, atingiram economicamente a Alemanha duramente, durante um certo tempo, que o regime começou a ruir. Então, o Irã, ele é muito sensível a determinadas estruturas. Uma das estruturas mais importantes é essa estrutura do líder supremo, do serviço secreto interno, das guardas revolucionárias, a moral que eles precisam pregar internamente, que é uma moral baseada no medo, né? Que a população tenha medo deles, a polícia religiosa e tudo mais. E eles precisam transmitir esse medo para dentro e para fora. E não só para dentro no sentido de assustar a população civil, mas é um medo interno que corrói até mesmo as próprias bases do próprio sistema, aonde muitas pessoas que fazem parte desse processo, que são parte do regime iraniano, têm medo do próprio regime. Então, no momento que isso começa a ruir, isso começa a desmoronar num efeito cascata. Então, assim, por um lado, o líder supremo do Irã, como líder máximo do país, seria talvez um alvo legítimo. Ele não é presidente, ele não foi eleito presidente, ele é o líder supremo. Ele não é visto como chefe de Estado. O chefe de Estado é realmente o presidente do Irã e tem um governo lá estabelecido nessas eleições falsas que eles fazem. Mas esse líder supremo, ao mesmo tempo, é uma pessoa de 87 anos e todas as suas limitações. Então, assim, já existiu na história Israel eliminar líderes religiosos que fazem parte da cabeça de uma ideologia? Fazem, né? Israel eliminou Ahmed Yassin, por exemplo, líder espiritual e fundador do Hamas, na década de 90. Israel eliminou o Sheikh Hassan Nasrallah, que era considerado um líder religioso, além de o secretário-geral do Hezbollah. Então, pode ser que isso beneficie a atingir os objetivos que Israel tem? Pode ser que sim. A gente não vai saber até que isso não aconteça. André Em Leist, relação a, sim, por favor, pode em complementar. relação a,
em relação à segunda pergunta, é, eu acho que assim, o que Israel está tentando fazer agora é tentar atingir ao máximo possível os objetivos militares iniciais dessa guerra: danificar o programa nuclear, danificar o programa de mísseis. Em paralelo a isso, é danificar o lançamento de mísseis para tentar diminuir ao máximo possível o quanto o contra-ataque iraniano atinge as cidades israelenses. Por que isso? Porque cada país, assim como eu expliquei antes das ditaduras, as democracias também têm o que é considerado o lugar mais importante, as coisas mais importantes que ela vai proteger. Então, em Israel, o que seria o tema mais importante, o mais nervoso, o que seria o que Israel investe desproporcionalmente mais recursos e atenção, é a vida dos civis. Então, para Israel, a coisa mais importante é o home front, é os civis israelenses. Por isso que tem alarme, por isso que tem sirene, por isso que tem a defesa civil, por isso que tem bunker, por isso que não tem ninguém na rua, etc. e tal. Então, quanto mais o inimigo de Israel atinge os civis israelenses, mais ele desestabiliza Israel e mais ele cumpre com o seu objetivo de desestabilizar o país. Então, isso é muito importante. Para os israelenses, a vida dos civis é muito importante. É muito cara a vida dos civis israelenses. É muito sensível isso. É cultural, enfim, tem a ver com a história judaica, baseado também em todas as guerras que Israel já enfrentou no passado e tudo mais. E a partir dessa perspectiva, muitos iranianos também entendem esse valor como um valor importante. Porque esses iranianos entendem que o regime que controla o país há 46 anos é um regime que não se importa com um valor universal que muitas pessoas compartilham no mundo inteiro, que é o valor da vida. Então, enquanto o regime iraniano gasta bilhões de dólares e manda pessoas para o martírio, que nem eles apoiam grupos terroristas que já fizeram atentados suicidas e por aí vai, os iranianos que querem se ver livre desta ditadura e viver em um país livre entendem esse valor e, portanto, se identificam eticamente com Israel. E isso faz com que eles não precisam morrer de amores por Israel, eles podem, inclusive, ter solidariedade ao povo palestino, mas isso não significa que eles são a favor do regime. Então, se o regime cai, eles se beneficiam disso também. E por isso que a gente tem uma diáspora imensa iraniana ao redor do mundo, em Los Angeles principalmente, Nova York, em Israel tem mais de 100 mil iranianos, mas se a gente pegar a diáspora iraniana não judaica, Sim. você tem uma vasta maioria das pessoas que são anti o regime do Irã. É isso. Enquanto o André trazia as suas reflexões, nós exibíamos imagens ao vivo de Tel Aviv nesse momento, 00:20. Bom, o André tem uma agenda extensa, né? Para que todos possam perguntar e a gente possa tocar em vários aspectos, vou até pedir para os nossos comentaristas e também para o André tentar perguntas e respostas na medida do possível com alguma concisão. André, vou pedir licença, o Roberto Mota vai fazer a próxima pergunta. Vai lá, Mota. André, qual é a informação mais importante sobre essa guerra que a maioria das pessoas desconhece? Eu acho que a informação mais importante que as pessoas desconhecem era a urgência de uma ação e a janela de oportunidade dessa ação. Essa janela, ela ia se fechar, e se ela se fechasse, dificilmente ela se abrir de novo, e nós teríamos aí um regime que estaria cada vez mais pavimentando o seu caminho para uma bomba nuclear e, em paralelo, fabricar milhares e milhares de mísseis balísticos com alcances que poderiam chegar a 8, 9 mil quilômetros, que isso inclui todos os países da Europa.
O que Israel fez nesse ataque preventivo, que era para ser em abril e acabou sendo agora, porque deu oportunidade para as negociações que não deram certo com os Estados Unidos, é que isso não cumpre apenas uma necessidade de Israel, mas uma necessidade geopolítica com uma ótica de democracia, liberdade e paz no Oriente Médio. É uma ação militar que resultou numa guerra de alguns dias e não vai durar muito tempo, mas que com certeza absoluta no futuro a gente vai confirmar que essa ação evitou uma grande guerra no futuro. Os caminhos possíveis para esse conflito no Oriente Médio, entrevista especial com o André Leist. Luiz Felipe Dávila, próxima pergunta. Boa noite, André. Uma das críticas que estão sendo feitas ao próprio Irã é que o Irã gastou muitos recursos e tempo em desenvolver um programa nuclear e não gastou o suficiente para defender o país. E isso mostra justamente a vulnerabilidade do Irã neste momento. Isso foi um erro de cálculo do regime? E eu tenho uma outra segunda pergunta. É possível que a oposição no Irã consiga se organizar politicamente para eventualmente assumir o poder, ou ela está completamente dilacerada pelas prisões, exílio político e toda a repressão do regime nas principais figuras, nas principais lideranças da oposição? Bom, que o regime... Boa noite, Dávila. Que o regime não gasta dinheiro com grupos terroristas e com projetos que são de interesse do regime, não da nação iraniana, isso todos sabem. Os iranianos sabem, o mundo sabe. Regimes totalitários, principalmente um regime como esse, que tem essa natureza, ele precisa estar o tempo todo se protegendo. Vejam, isso é uma coisa importante, talvez. O regime dos ayatollahs é um regime paranoico. É um regime que acha que o tempo todo tem pessoas, e de fato tem, que estão tentando agir para que o regime perca força. Eles são paranoicos porque é um país imenso, com um território que é metade da Europa de tamanho, 74 vezes maior que Israel, 100 milhões de pessoas. Então é difícil de controlar tudo isso. Né? Não é um país pequeno, com a fronteira fácil de controlar e tudo mais. Então, além disso, tem outras minorias no Irã, né? Então, é um regime que, por essência, ele é paranoico. Ele foi paranoico quando ele começou, ele é paranoico hoje em dia. Ele tem um medo de que vai ter um golpe interno o tempo todo. Então, as pessoas realmente são muito críticas ao fato do Irã ter gastado bilhões de dólares num programa nuclear que serve nada mais para perpetuar o regime e, eventualmente, usar essas armas para criar um guarda-chuva nuclear para grupos terroristas poderem agir com mais liberdade na região e, ao mesmo tempo, se perpetuar no poder. André Leist, cientista político, conversando ao vivo com a gente, quarto dia de conflito no Oriente Médio entre Irã e Israel. Pois não, quer fazer um complemento? À vontade. Eu queria complementar uma coisa que eu lembrei agora que é importante. A oposição iraniana, ela, pelo que se sabe, não é armada, né? É um controle muito grande das armas no Irã. Mas, como eu estava falando antes, existem pontos nervosos que são muito protegidos pelos regimes. Neste caso daqui, existe uma periferia no Irã muito grande. Então, você tem 90 milhões de pessoas, 12 milhões, 10 milhões vivem em Teherã e na Grande Teherã, mas o resto vive em volta no Irã inteiro. E tem zonas mais isoladas. Se essas zonas isoladas começam a ver que existe uma falta de controle do governo central, uma fuga ou medo das forças de segurança que estão no interior do continente, do país, não agindo, pode haver o começo de uma insurgência de falta de controle do governo central para com as cidades que estão no interior do país. Isso pode ser um início da perda do controle do regime sobre o seu território.
Não, é interessante esse apontamento feito pelo André. Bom, vários aspectos para a gente tratar. André, vou chamar o Cristiano Beral, mora nos Estados Unidos, vai fazer a próxima pergunta. Boa noite, André. É um prazer ter essa conversa aqui contigo, contar com a tua experiência sobre a realidade que existe no Oriente Médio e esses conflitos. Muito se fala, parece que há inclusive uma ansiedade no mundo em relação à Terceira Guerra Mundial, como se ela fosse líquida e certa, e sempre que começa algum conflito, as especulações vêm à tona. Eu queria te ouvir a respeito de como esse conflito entre Israel e Irã, que, ao que parece, não tem o potencial de se tornar a Terceira Guerra Mundial, mas como este ambiente de conflito com o Irã influencia, eventualmente, situações que são mais delicadas, como China e Taiwan, Coreia do Sul e Coreia do Norte, por aí vai. Com certeza a gente pode aqui ficar filosofando bastante sobre as consequências, porque o fato de você chamar atenção por um conflito, alguns atores aí no mundo vão aproveitar isso para fazer alguma coisa que eventualmente pudesse chamar atenção e vai chamar menos. É a famosa anarquia mundial da política e da geopolítica mundial. É que nem um estado de anarquia numa cidade onde as pessoas aproveitam para roubar coisas em lojas, né? Aqueles que querem cometer crimes. Então, por que isso não vai virar uma guerra mundial, né? Na minha análise, para ter uma guerra mundial precisa de duas potências lutando na mesma guerra. Pode ser juntas, podem ser separadas. Aqui eu não acho que a Rússia vai entrar nessa guerra para lutar a favor do Irã. A Rússia não tem nenhum interesse aqui, a não ser proteger, talvez, eventualmente, a existência do regime que compra drone, que vende drones para eles. É óbvio, existe alguma coisa de gás, alguma coisa de petróleo, mas não é alguma coisa que vá fazer a Rússia entrar militarmente nesse conflito. O que a Rússia não conseguiu fazer na Ucrânia em 3 anos e meio de guerra, que seria conquistar o espaço aéreo ou ter superioridade aérea na Ucrânia, Israel conseguiu em 48 horas. Né? 48 horas, e o Irã é um país tão grande quanto a Ucrânia. Então, o fato aqui é que Israel tem um poder bélico imensamente maior do que o Irã, conseguiu conquistar objetivos militares já muito claros, né? O Irã está perdendo essa guerra, por isso que a gente está vendo aí mensagens e sinais de que os iranianos querem negociar. Mas o mais importante a Rússia falou exatamente isso para o líder pro Ayatollah Khamenei. Você deveria entrar num acordo com os Estados Unidos, porque senão seu regime está em perigo de cair. E o regime realmente está em perigo de cair. E eles sabem disso. Então está muito fragilizado o governo do Irã. E se está fragilizado o governo do Irã, para ele cair, se continuar nesse ritmo, é uma questão de dias ou semanas. E isso não vai ser necessário o envolvimento de país. Se os Estados Unidos participarem de algum ataque, vai ser uma coisa pontual, com 2 aviões, para jogar armamentos específicos na central de Fordow, onde tem as centrífugas que estão enterradas embaixo da terra, que são as centrífugas que enriquecem urânio em alta porcentagem, que é esse urânio perigoso, né? E aí tem aí as notícias de que o Paquistão estaria mandando mísseis para o Irã, e se o Paquistão fizer isso, a Índia vai mandar ajuda para Israel. Não vai chegar nesse ponto, na minha opinião. As distâncias são muito grandes, Israel tem uma superioridade aérea muito grande. A gente estaria aqui já chegando na metade para 1/3 da metade já desse conflito. Então, as chances de uma guerra mundial aqui é muito fraca, apesar de existir aí o conflito da Rússia na Ucrânia, né, a invasão russa na Ucrânia, as vontades de expansão territorial da China em relação a Taiwan, mas são conflitos separados que não vão ter envolvimento direto nem dessa potência e nem dessa potência, na minha opinião, no Irã especificamente.